principalmente na França, né? Por quê? Porque semana passada a gente lembra que a maioria dos países europeus aprovou o acordo entre União Europeia e Mercosul. Alguns votaram contra, né? O mais relevante, importante deles, a França, e por lá esse assunto não está encerrado, né? E a gente está falando aí de todos os lados da política, né? Em primeiro lugar, depois da votação dos países europeus, o ministro das Relações Exteriores francês voltou a dizer que o acordo não traz benefícios comerciais para a Europa e que essas garantias que a Comissão Europeia deu durante a semana, né, para os agricultores e para o setor, para incentivar que os países votarem a favor, que isso não vai ser o suficiente, mas disse que a posição do governo francês é seguir o curso oficial, né? O que significa que agora esse assunto está nas mãos do Parlamento Europeu. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai essa semana assinar o acordo no Paraguai, mas é o Parlamento Europeu agora que precisa ratificar o acordo para que, de fato, ele seja aprovado legalmente. Mas apesar do governo dizer que vai seguir o curso oficial, há políticos na França que estão tentando se mobilizar para, no mínimo, tentar adiar o máximo possível que esse acordo entre em vigor, né? No equivalente à Câmara, né, dos deputados franceses, políticos que são de oposição ao presidente da França, Emmanuel Macron, têm colocado pressão nele, dizendo que a França foi humilhada com esse acordo. O Jordan Bardella, que é um dos principais nomes hoje ao lado da Marine Le Pen, né, diz que está ameaçando ir ao Parlamento Europeu contra Ursula von der Leyen, né, que foi a pessoa que costurou aí esse acordo com todas as lideranças europeias. O líder do Partido Socialista considera apelar ao Tribunal de Justiça da União Europeia para tentar que o acordo seja suspenso. Isso faria com que ele fosse adiado em mais de um ano. E, por fim, se debate até na França que von der Leyen poderia até tentar conseguir implementar esse acordo mesmo antes da votação do Parlamento Europeu, para que ele já possa entrar em vigor, né? Só colocando rapidinho em contexto, esse acordo sempre foi muito sensível na França, por causa dos agricultores, que dizem que ele vai gerar uma competição desleal por causa da entrada de produtos mais baratos da América do Sul, como, por exemplo, a carne bovina. E até por isso, né, alguns dias antes da votação, a Comissão Europeia aprovou várias garantias para o setor, aumentou o futuro orçamento do bloco para a agricultura. E, além disso, quando a gente fala da questão política, né, Macron sempre enfrentou grande oposição política com relação a esse acordo, de todos os lados, né? Também fortalecido pelo lobby dos agricultores, que é muito, muito forte, e não ajuda o fato de ele ser um presidente impopular, né? Tanto de um lado quanto do outro, com a esquerda ou com a direita. Portanto, o assunto segue por lá, viu? Agora, Marina, rapidinho, a gente, claro, ouve falar dos protestos o tempo todo, você tem trazido, tem noticiado, né, tem trazido todos os detalhes. Agora, o francês comum, que não está tão preocupado assim com a agricultura, como é que ele se posiciona nesse momento? Ele tem opinião sobre isso? Ele está meio alheio a essa situação? Ou, de alguma maneira, nacionalista, ele também está contra o acordo? Olha, Tomás, o que eu tenho visto são mais reclamações do setor mesmo, tá? Eu não vi muito manifestações da população comum, talvez tenha, certamente, se você for ali em loco, né, perguntar para eles, mas eu acho que o que chama atenção mesmo são os agricultores, né? E não é só por causa do acordo do Mercosul, ele já tem outras insatisfações há bastante tempo, por exemplo, com a disseminação de uma doença do gado que se espalhou pelo país, e aí até por isso também eles bloquearam várias estradas em torno do país, fecharam rodovias, né? Então, e aí ultimamente, né, a gente trouxe aqui como eles bloquearam algumas ruas em torno da Torre Eiffel, do Arco do Triunfo. Eles são uma categoria, digamos, muito forte na França, então são eles mesmo que lideram, né, essas reclamações, esses protestos. E aí, fora isso, você tem, claro, fazendo uma pressão, né, para tentar alcançar sua base, alcançar seus eleitores, né, políticos, por exemplo, da extrema-direita na França, que é um partido que está crescendo muito, né, tentando enfraquecer o Macron, tentando enfraquecer o governo do Macron, dizendo que ele é fraco, que a França foi humilhada, né, para tentar também mobilizar a população por causa disso, né? Mas, enfim, a França realmente
é uma situação mais sensível quando a gente fala desse acordo.